Agora é o seguinte, hoje, dia 16 de setembro, Dia Nacional de Combate à Prevenção à Trombose. E embora seja uma doença relativamente conhecida, ainda tem muita falta de informação, o que é terrível, porque a falta de informação leva pessoas a não se cuidarem como deveriam e aí vem problemas, né? Então vem a falta de prevenção, as doenças, e uma das principais dessas doenças cardiovasculares é realmente a trombose. E, gente, mata, infelizmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das que mais causa óbito, tá? Pra gente saber o que causa, como prevenir, como diminuir as chances de ter uma trombose, eu converso agora com o querido, ele é angiologista, cirurgião vascular, tá sempre presente, nos ajuda bastante. E agora, pai de 2 meninas lindas. Aliás, antes dele entrar, eu tenho que falar uma coisa, que eu falei que hoje é dia 16 de setembro, que é o dia da prevenção à trombose, mas hoje, dia 16 de setembro, é o dia da minha menina linda também, que tá fazendo 22 anos. Um super beijo pra minha Kalina maravilhosa, que eu amo muito, né? Mas venha babar sobre as suas filhas também, porque eu sei que agora você tá pai de 2. Agora vai cair tudo o cabelo, né? Agora eu vou ficar careca, de verdade. Agora você tá perdido, meu amigo. Agora eu tô enrolado. Tá enrolado. Tá enrolado. E um beijo pra Karen também, que tá em casa, lá cuidando um beijão pra Karen, parabéns, né? Pela princesinha que eu já vi ali, coisa mais linda, Laurinha maravilhosa. Vocês são demais. Obrigado. Senta ali. Meninos, vocês estão aí sentadinhos? Vamos fazer o seguinte, participem também. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem o que é trombose, né? Claro. Então, mas tem gente em casa que não sabe, eu vou perguntar aqui pro doutor Fernando Bacalhau, o que é trombose? Trombose é qualquer entupimento, qualquer obstrução que dá em qualquer veia do corpo. Pode ser na perna, pode ser no braço. Entupiu a veiazinha, ela pode ser qualquer lugar, é a trombose, né? E pode dar em qualquer pessoa, Cláudia. Pode dar em criança, pode dar em gestante, pode dar no idoso. Qualquer pessoa pode ter a trombose, infelizmente, aí tudo. E tem gente que convive com trombose? Tem, sim, tem a adaptação também, porque nem todo mundo tem uma correção completa da veia, né? Então, às vezes, a gente recanaliza a veia, mas, eventualmente, a gente prefere não mexer muito para não ter risco de uma outra complicação, que é a embolia, né? Tá. Então, a gente quer que a pessoa... A gente tem muitas veias na perna, que a gente nem sempre usa todas elas. Então, a gente prefere que, muitas vezes, use veias que estão ali no banco de reservas, né? E que essas veias ajudem no retorno venoso também. Perfeito. Eu perguntei, mas eu até sei que tem gente que convive com trombose, porque a gente tem a história da Thalita Mara, e ela convive, e ela conta pra gente como é essa história toda na vida dela. Vamos lá. Dados apontam que no Brasil, anualmente, cerca de 180 mil pessoas são diagnosticadas com trombose. A Thalita entrou nessa estatística aos 23 anos. Tive trombose aos 23 anos dormindo. No meu caso, a trombose foi assintomática. Eu dormi e acordei com a perna trombosada. Foi o maior susto. Corri para o hospital, fiz o tratamento e até hoje eu tomo anticoagulante e uso as meias compressivas. Hoje eu já sei que o gatilho para minha trombose foi o anticoncepcional, que associado a uma condição genética chamada trombofilia, culminou no episódio trombótico. E eu não sabia que eu tinha essa condição. Então, associada ao anticoncepcional, eu tive a trombose espontânea. Thalita criou uma página nas redes sociais para alertar sobre os riscos da trombose e também levar informações sobre a doença. Eu compartilho meu dia a dia, o uso das meias, o tratamento e acolho as pessoas, troco experiências, porque a trombose, ela mexe não só com as questões físicas, mas também psicológicas, no que diz respeito à autoestima, à adesão ao tratamento. Então, nesse espaço da mídia social, eu consigo, junto com outras pessoas que passaram por essa experiência, compartilhar dicas, informações para a gente poder viver com qualidade de vida. Além de focar em prevenção e em cuidados, né, que a gente pode ter para minimizar esses fatores de risco na nossa vida.
Nossa, que interessante, né? Thalita fez do drama dela uma prestação de serviço para muita gente com informação boa. Agora me chamou a atenção porque a Thalita é magrinha. As pessoas magras também podem ter trombose? Sim. É legal esses casos de superação, né? Que a pessoa chega nessa fase, nessa complicação e dá um passo a mais, ajuda outras pessoas, né? Tem casos de pessoas magras, porque tem tromboses genéticas, né? Que são as trombofilias. Então é importante, é um exame de pré-natal das gestantes, independente do peso, ela fazer o fator de trombofilia para justamente não ter a trombose na fase que mais tem o trombo, que é no final da gestação. Mas a obesidade é um fator de risco. Cláudia, é uma equação. Trombose não é uma coisa que você fez e que deu ruim. Na verdade, a obesidade, muitas viagens, ficar parada, muito tempo parada, desidratação, pílula anticoncepcional, tabagismo. Então, na hora que você soma fatores de risco, lá no final você pode ter uma trombose. Na pandemia, nossa estatística aumentou muito por causa da quarentena. Então, a gente fica em casa nessa posição, trabalhando, descansando, fazendo as coisas do dia a dia. A hora que a gente vai ver, passou horas com a perna parada, com a veia dobrada, esquece de tomar água, Então, você acaba aumentando a imobilidade. Ó, falou das pessoas sentadas, vocês que viajam muito para fazer show de um lugar para o outro, né? Tem que tomar cuidado. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta até ao doutor, né? Faça. Eu, acompanhando as notícias e tudo, falavam sobre a trombose, né? Que a vacina, uma das vacinas, poderia dar trombose na pessoa. Mas é o medicamento em si ou a pessoa já tem uma facilidade para isso? Peraí, segura aí, vamos fazer suspense? Tá bom. Vou fazer igual aqueles programas, falar, calma, não responda agora. Será que é a medicação, é a vacina ou é uma predisposição? Sérgio, você podia ficar aqui trabalhando comigo de repórter, ó, meia pergunta, foi show. Eu estou à disposição, tá bom. Achando, Serginho, eu resolvi, falei assim, quer saber? Silvio Santos, no programa dele, tem jingle. Eu vou ter no meu também. Gravei jingle para vários clientes. Gostou? Não é? Fui pro estúdio, me achei. Todo direito. Todo direito. Tô podendo. Vamos lá, gente. Pergunta do Serginho Picciani, que eu achei maravilhosa. É uma pergunta ótima. A vacina dá trombose ou a pessoa já teria trombose? Tem os dois. É bom que deu tempo de pensar na resposta, né? Mas, na verdade, bombou o consultório, o telefone de gente com essa mesma pergunta. É mesmo? Cara, posso tomar a vacina? E eu já tive trombose, posso tomar a vacina? E se eu tiver a trombose? Então, na verdade, esse dia de hoje, esse dia de combate à trombose está sendo instituído por conta dessas dúvidas da vacina. Ok. Porque essa dúvida deixou muita gente não vacinar. Nos países desenvolvidos, tem várias sociedades que não estão vacinando. Sim. E, infelizmente, ainda nós estamos no final da pandemia, poderíamos estar um pouquinho melhor. Mas tem duas frentes e dois estudos. Primeiro é a coincidência. Então, a pessoa poderia ter a trombose de qualquer jeito, uma doença que sempre teve aí. Então, ia ter a trombose em repouso, em casa, viajando. E tem também a trombose da vacina. Nada é 100% na medicina. Então, falar que uma vacina é 100%, não é. O anticoncepcional não é 100%, a vacina, nenhum tratamento. Mas ela tem uma eficácia 99,9%. Então, é muito mais seguro. E o Covid tem uma trombose de 16%, que também parece que não é muito. Só que 16% de milhões acaba sendo muito, dando esse impacto que a gente está vivendo todo. Com certeza. Então, se a gente conseguir conscientizar a população geral para tomar a vacina, que se der a trombose, nós tratamos a trombose, não tem problema nenhum, é uma trombose benigna, tranquila, e para realmente vacinar é o nosso ideal de hoje, né? Mas com certeza, né? Eu não penso que a gente tem que correr o risco de jeito nenhum. Eu já estou vacinada com as minhas 2 doses, estou tão feliz. Eu estou com uma primeira. E respondendo a sua pergunta, né? Por exemplo, nós que levamos uma vida de sobe, desce, viaja e não tem tempo para nada. E o certo, como o doutor Fernando falou, é nós tentarmos estar sempre com o corpo em dia, fazendo uma academia, fazendo uma caminhada, uma corridinha e tudo. E às vezes não consegue isso aí. A alimentação também não ajuda, porque não tem hora para nada. Quando a gente está realmente engajado na coisa, ensaia e grava e faz show e tudo...
Não é Vou fácil. aproveitar que você está aqui com o Vini, Serginho, para perguntar sobre o álcool. Não que vocês bebam, mas eu sei que num show de pagode, de samba, né, rola sempre uma cervejinha, a galera gosta de beber. O álcool é também um problema para quem tem a predisposição? Também. Assim, o álcool numa forma social, no show e tal, é uma coisa super benéfica, porque também a pessoa está se mexendo, ela está no show, ela está se divertindo, está dançando. Então, como eu te disse, é uma equação de coisas. Então, o álcool ali não é tão Não é prejudicial. nocivo porque ela está dançando, está se mexendo. Mas se a gente for ver, até vou dar uma dica aqui para o pessoal que viaja, as salas VIPs dos aeroportos, das passagens e tal, do pessoal na rodoviária também, aí é o grande vilão. Então, o que acontece? A pessoa vai fazer uma viagem prolongada, ela vai na sala VIP, ela vai ficar ali, ela vai tomar o seu vinho, sua bebida, tudo. Fica chique, né? Vai tirar uma foto com a champanhe, postar no Instagram. E tira. E olha o risco, e olha o risco. E às vezes também toma um Dramin para dormir, vai fazer uma viagem muito longa. Um Dramin é um remédio para dar uma sedadinha. Aí que é o problema, porque o álcool desidrata. Então, a desidratação do álcool, a imobilização para um sedativo na hora de dormir, ela fica encolhida, sedada, e aí pode ter a trombose do viajante. Mesmo de ônibus também. Então, a pessoa tem que dar uma paradinha a cada 2, 3 horas, dar uma levantada, ir ao toalete, sair um pouquinho, se mexer para evitar de ter a trombose. Vocês têm hábito de fazer isso em viagens longas? Na verdade, assim, quando você está numa viagem longa, o ônibus ele te dá uma condição de você estar esticadinho, bonitinho, diferente do avião, que não te dá. Você fica ali o tempo inteiro. Fica dobrado, né? Você que você esteja lá na first class, bonitão. Que é caro, né? Que é caro, que é para um número restrito de pessoas. Nós temos, assim, uma melhora que nós não bebemos, né, Vina? Nós não bebemos, mas a gente sempre procura, quando está viajando, sempre que tem uma parada, esticar um pouco a perna, andar um pouquinho, para não E é deixar. importante beber bastante água numa viagem? Importante, porque 60% do nosso corpo é água, né? Então, às vezes, a gente esquece de tomar água, mas hidrata, expande as veias, a gente acaba tirando as toxinas também. É a principal medida, né? Que a joia. A meia elástica também ajuda bastante. Eu digo que até quem não tem doença usa meia elástica, né? Vale muito a pena também. E se observar, né? Como eu falei no começo, qualquer pessoa pode ter trombose. O jovem, o adulto, a gestante. Então, se uma perna ficar mais inchada que a outra, opa, para um pouquinho. Ou vê o seu filho mesmo, o marido é um pouco desleixado. Você fala assim, essa perna está inchada, a outra não. Alguma coisa está acontecendo. Então, aí vale a pena entrar em contato com a gente. Pode mandar mensagem no Instagram, mas como o seu programa vai para o Brasil inteiro, né? A sociedade também disponibilizou no site da Sociedade Vascular um link que, se você digitar o seu CEP, aparece os 5 membros da sociedade vasculares mais próximos de você, com um consultório mais próximo de você. Mais próximo de mim, mesmo que eu esteja na China, doutor Fernando Bacalhau, porque para mim ele é sem igual. Não é porque você está na minha frente, não, mas eu falo para todo mundo, você é sensacional. Vou passar aqui o contato dele, você vai seguir no Instagram, KF Vascular, tá? Lá no Instagram, KF Vascular. E no site kfvascular.com.br. Segura aí um pouquinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar perguntas também dos telespectadores. Legal. Mas se você, Vini, tiver pergunta, Serginho, tiver pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado. Eu volto já. Agora, se você tiver uma dúvida, porque eu tô... Legal. Ai, é muito abuso, né, gente? Não. Ó, vamos lá para as perguntas dos telespectadores. Vini, tem alguma pergunta? Tem uma pergunta assim. A minha dúvida é o seguinte. Quem já tem a predisposição para trombose, né, já que a gente está falando de ômega 3, está falando de outros produtos, a pessoa pode fazer procedimentos estéticos? Pode. E qual que é o risco que a pessoa tem referente a isso? Que tipo de procedimento estético você está falando? Secar vasinhas, essas coisas, não? Não só secar vasinho, acho que mulherada tem lipoaspiração. Pode. Quais são os riscos que tem? Olha, tudo tem um risco, né? E tem que quantificar para cada pessoa. Então, procedimentos estéticos, cirurgia plástica, essas coisas, a gente faz uma avaliação prévia. E é muito comum a gente dar um anticoagulante, uma medicação que afina um pouquinho o sangue, porque nem só a cirurgia em si. Porque é a cirurgia, mais o pós-operatório, a pessoa fica deitada, parada lá para cicatrizar. Então, na verdade, acaba aumentando o risco, a gente prefere anticoagular. O tempo de anticoagulação que depende de cada cirurgia, de cada pessoa. Varizes também dá fator de risco, pode também fazer, a gente trata varizes hoje no consultório também, é um fator de risco também. O ômega 3 realmente é comprovado e funciona bem, mas para as lesões arteriais.
Então nós temos as veias e as artérias. As artérias são as lesões mais severas que fazem a irrigação do membro. Então ele acaba melhorando a inflamação e tirando radicais livres também, melhora bastante. Mas todo procedimento estético é possível de ser feito, tem riscos de trombo, né, de coágulos, mas a nossa ideia é medicar, tratar para diminuir ao máximo o risco. Pra você ter uma ideia, a pessoa que usar a meia elástica no pós-operatório diminui 20% a chance de usar, sem medicação, sem droga, sem nenhum sal. Se ela usar meia elástica e passar uma heparina, que é uma pomada na perna, diminui 40% a chance de ter uma complicação no procedimento. Por isso que vale a pena uma consultinha no pré, ver direitinho, eu tenho isso, eu trabalho, faço tantas coisas e tal. E é claro, né, o maior risco também é o anticoncepcional. Tem um anticoncepcional hoje que é oral, tem outros que são injetáveis, tem outros que são Mirena. Quanto mais progestágenos, mais o risco de ter o coágulo. Então também o ginecologista hoje é importante para fazer essa associação, para fazer a menina em idade fértil, que é uma tragédia, né? Uma menina fértil, pensando em anticoncepcional, ter uma trombose. De 20, 25 anos vai ter um trombo pro resto da vida. Então vale a pena. Mas a grande mensagem é que mudou muito, né? Antigamente as pessoas não iam no médico, né? Eu só vou no médico, último caso, né? Claro, não quero mais ir no médico, que terrível. Hoje não. Hoje a pessoa fala assim, não, vamos levar meu marido. Hoje eu marco consulta para ela e o marido, para o marido ir também. Então fazem a prevenção. Prevenção é o segredo da longevidade, né? Doutor, você falou de alguns anticoncepcionais e eu acho interessante a gente fazer esse alerta aqui. Não são só os anticoncepcionais via oral, inclusive o dispositivo intrauterino, você falou do Mirena, também pode ser um problema para quem tem trombose? Ou muito menos, Cláudia. Tem um dispositivo que é o Implanon, tem o Mirena, tem o comprimido oral e a injeção. Se a gente for ver, todos têm algum risco, né? E o benefício também. O anticoncepcional injetável é o mais trombogênico, dizendo assim, o mais perigoso. Então, na paciente que tem propensão, o anticoncepcional injetável é o pior. Por que se usa, então? Porque aquela pessoa que esquece de tomar o remédio, não toma, ela faz uma injeção mensal ou uma injeção trimestral e ela fica protegida. Ela está correndo um grande risco, né? Porque acontece de perder a vida, né? Depois o comprimido e, por último, os outros dispositivos de inclusão. Mas aí são sempre, como eu falei no começo, nada é 100%, né? Nada é 100%. Vamos lá, a primeira pergunta já vai para a tela. Obrigada a você que participa sempre, que manda perguntas. Tá aqui, olha, Michele de São Paulo. Tenho 27 anos, tive Covid-19 e fui tratada com reinfecção. Sinto muitas dores das pernas e aparecem roxos. Corro algum risco? O risco é 16%. Agora que ela já sarou do Covid, é um risco como qualquer pessoa. Pelo visto, ela teve duas vezes, né? Ela teve duas infecções pelo Covid, né? Que coisa, né? Que terrível. Mas, na verdade, o Covid ataca o músculo, né? Então, os músculos das costas, os músculos das pernas, que dão a mialgia, que é uma dor muscular do Covid. Então, o Covid ataca também o cheiro, o gosto. Então, nem sempre a dor da perna e o roxo da perna dela é trombose. O risco hoje que ela sarou é de como qualquer pessoa. Mas de todo jeito, se tá aí com a perna doendo e com roxo... Não dá, né? Consulte um vascular. Doutor Fernando Bacalhau está aqui. Próxima pergunta. Rui, de São Paulo. Os diabéticos são mais suscetíveis a terem trombose? Tem mais chance também pela desidratação. O diabetes tem uma doença maior arterial por entupir as artérias e as microarterinhas dos dedos dos pés, dos rins e da vista. Mas o diabetes, ele também aumenta a viscosidade sanguínea e pode dar também a trombose também. É um fator de risco também. Não é o maior. O principal é o tabagismo, depois o anticoncepcional e a obesidade. Se tiver os três, então, terrível. Ok. Teve a pergunta da Covid, eu fiquei com uma dúvida. A pessoa que teve, mesmo depois de algum tempo, ela ainda corre o risco da trombose? Corre também. A gente não sabe muito da Covid, né? Claro, a gente fica chutando um pouco. Mas tem sim, viu? Porque, na verdade, consome as plaquetas do nosso sangue, né? Falando muito técnico, mas acaba
coagulando. Então pode ter sim, pode ter. Essa doença é um mistério ainda, né? Para todos e para os médicos também. A gente tem que ficar aí atento, né? E evitar ao máximo. Agora, a Antonieta, ela tá fazendo uma pergunta interessante. Primeiro, parabéns, Antonieta. 5 filhos, não é para qualquer uma. Ela tem 58 anos, 5 filhos, e ela pergunta, todo mundo que tem varizes pode ter trombose? Pode ter. 16% do Covid, 18% o da varizes, né? 18 a 20%. Se tiver varizes nas 2 pernas, chega a 25%. Então, cada 4 mulheres com varizes tem trombose também. A gestação também é um fator de risco para trombose, mas depois que ela já teve o filho, tudo bem. O fator mais trombogênico da vida da mulher é nos 40 dias após o parto. Então, nasceu o bebê, o útero volta a cicatrizar, volta a se fechar e tem um monte de fator inflamatório circulando no corpo dela. E aí é o principal fator de risco. Então, o que ela pode fazer para não ter trombose? Meia elástica, hidratação. Depois do parto? Depois do parto. E o principal fator protetor é o aleitamento materno. Liberam-se hormônios que diminuem a contração uterina. Tem muitos benefícios também. Voltar a caminhar, voltar a fazer atividade física. E eu sei que não é fácil. É isso que eu ia falar. Não sei que horas que você vai arranjar esse tempinho, né? Porque a minha mãe me ensinava assim, quando os meus eram recém-nascidos. Não é nem dormiu, você dorme. Exato. Porque é o tempinho que a gente tem pra dormir. Vocês têm filhos? Comecinho é canseira, né? É noites e noites, em Os 2 primeiros anos, nossa senhora. É terrível, né, doutor? Eu não tenho dormido, não. Eu nem sei como é que ele tá aqui, tão acordadinho assim, com uma recém-nascida em casa e uma outra de 2,5, mas vamos lá. Colocar perna em cima do travesseiro para ficar mais alta um pouco é bom para quem tá com trombose? Não funciona, porque a gente acaba se mexendo, né? Então, a hora que se a gente colocar uma almofada aqui e colocar a perna em cima, primeiro a almofada ou o travesseiro afofa. E depois a gente se mexe um pouquinho para lá e para cá e acaba não dando certo. Quem tem trombose ou quem operou, faz uma cirurgia estética, tem que colocar um calço no pé da cama, colocar um tijolo de 20 centímetros, que dá 15 graus mais ou menos, erguer a perna. Mas hoje não usa mais, só médicos muito antigos que usam isso, porque os novos anticoagulantes já fazem o tratamento sem precisar levar à cama. Porque agora eu ia perguntar isso, né? Eu lembrei dos meus pais. A minha mãe tem problema de refluxo, aí tem que levantar a cabeceira. O meu pai tem problema de trombose, tem que levantar a perna. Acho que não vai dar muito certo isso. Não é verdade, gente? Vai ficar complicado, mas não precisa. Então, se ele estiver anticoagulado, não precisa. Não precisa. Não equilibrou, né? Aí o ortopedista manda deitar de lado por causa da coluna, né? O ortopedista manda deitar de lado e colocar um travesseiro no meio da perna. Não é fácil, não. Bom, tem mais uma pergunta. É possível ter uma trombose venosa profunda seguida de outra? Sim. De 15 dias? Pode ter. Pode. Infelizmente pode ter. E pode ter em membros diferentes. Lembra que a circulação de uma perna nem é igual à outra. Então a pessoa, um procedimento cirúrgico, um procedimento estético, que faz um tratamento que dessa perna é de um jeito, dessa é de outro. Já aconteceu, eu tenho um paciente na clínica que entrou com remédio, será que eu preciso mesmo de anticoagulante? Ou então demorou um pouquinho para comprar a medicação, deu trombose no outro. Lembra que é uma alteração da viscosidade sanguínea. Então, se tiver uma veiazinha doente, mesmo na outra, pode ter também. Hoje em dia ainda opera-se varizes? Ainda opera, ainda tem vários casos. Caiu muito, mudou muito a rotina, não precisa mais né? operar no caso de ser só estético? Não, o estético é muito raro. Não são todos. 5% dos pacientes hoje operam, cara. É bem pouquinho. É muito pouco, mudou muito. E a varize é um fator de risco para trombose, né? Acaba irrigando ali toda a panturrilha, que é o coração da perna. E a nossa ideia é prevenção, tratar antes de ter o problema. E prevenindo, 95% hoje das varizes trata-se em consultório. E eu, por exemplo, gente, faz já Faz o quê? tempo já, hein? 3 anos ou 4? Acho que é. Fui uma uniquinha vez lá no Dr. Fernando. Só voltar, hein, Cláudia? Não precisa, porque você vai ver. Não vai ver agora, né, gente? Mas deixa eu contar pra vocês. Ele fez assim, tudo assim. Praticamente não senti nada, saí de lá. 40 minutos, né? Sem nada, não tem mais uma veinha na perna. 40 impressionante. Até uma que tinha aqui grandinha aqui no rosto, ele tirou. 40 minutinhos dá pra fazer. Maravilhoso. Esse é o cara. Às vezes, outras veias acabam aparecendo, porque aquela que você tratou, aparece uma outra. Mas eu vou lá sim. Pronto, eu vou lá. Tá bom. Fechou. Meninos, tem mais música, né? Mais música. Você gosta de samba, doutor? Claro. Fica pra ouvir. Doutor Fernando Bacalhau tá no kfvascular.com.br, no Instagram kfvascular.
ar. E o telefone de contato que você pode marcar para bater um papo é o 11 2337 0185. Eu só não vou pedir a música agora porque eu vou pedir a música também pro doutor Fernando, mas também para aquela loirinha ali, tá? Gente, meu vestido tá enorme de comprido, né? Olha isso, era pra estar aqui, ó. Mas deu ruim, sabe por quê? Porque eu fiquei batendo papo com vocês. Me troquei um segundo, aí botei a roupa e não deu nem tempo de fazer a barra. Mas tudo linda, bem. tá top. É só eu não cair. Você torce aí da sua casa. E já já vocês cantam, então, pro doutor Fernando e pra essa